Oi pessoal, tudo bem? Se você gosta dos meus vídeos e ainda não for inscrito, se inscreva aí. E se você não me segue ainda lá no Instagram, procura lá, Glossonauta, mesmo nome aqui do canal. Lá eu também posto curiosidades, dicas e faço lives, então espero vocês lá. Mas vamos começar o vídeo de hoje. O tema de hoje é características, coisas estranhas que a gente encontra em diferentes línguas estrangeiras. Como assim? Bem, estranho, uma característica estranha é algo relativo, porque claro, a gente vai achar estranho aquilo que não tem na nossa língua ou aquilo que a gente não imagine que possa ter em línguas diferentes. Então esse conceito de aquilo que é estranho é relativo, né? Porque claro, o que é estranho para a gente não vai ser estranho para o falante daquela língua, né? Isso é óbvio. Mas mesmo assim, vamos partir da nossa perspectiva, né? Vamos começar a analisar diferentes línguas da nossa perspectiva para a gente achar coisas estranhas em diferentes idiomas, tá? Então vamos lá, vamos começar com o chinês. O que é que tem de estranho no chinês? Primeiro, algo que é diferente para a gente é o fato do chinês ser uma língua tonal. Mas o chinês não é a única língua tonal. Línguas pelo mundo inteiro são tonais. Existem línguas tonais na América, na África, na Ásia, certo? Existe em todo lugar tem língua tonal. E são extremamente numerosas. Mas como as línguas mais famosas, como o inglês, as línguas da Europa Ocidental, como não são línguas tonais, então a gente meio que desconhece um pouco desse mundo. Mas o chinês é uma língua tonal. Então vamos lá. O que isso significa? Isso significa que o tom de uma palavra, a forma como você pronuncia uma sequência de sons, vai significar que aquilo é uma palavra ou outra palavra, tá? Então você vai ter uma palavra como ma, que significa mãe, e uma palavra como ma, que significa cavalo, né? Tem gente que fala, mas português também é um pouco tonal, porque em português, se você falar vem aqui, ou você falar vem aqui, são coisas diferentes. Não, isso não tem nada a ver com ser uma língua tonal. Perceba que tanto vem aqui como vem aqui, os dois são vem aqui. Nos dois casos, são as mesmas palavras. Só que a intenção, né, a forma como você fala é diferente, mas continuam sendo as mesmas palavras. Numa língua tonal, isso não acontece. Na língua tonal, ma e ma são duas palavras diferentes. São duas coisas diferentes. Uma é a palavra mãe e o outro é a palavra cavalo. São duas coisas diferentes, certo? Então, línguas como a nossa, que usa a tonalidade para expressar certas coisas, isso não quer dizer que a língua é tonal. Para a língua ser tonal, o tom tem que mudar a palavra. Uma coisa é uma palavra e outra coisa é outra palavra diferente, tá? Então, isso é uma língua tonal. E isso é uma característica que pode ser estranha para a gente. Fora isso, o chinês também apresenta uma característica muito interessante, que é o fato de que tudo na língua chinesa, todos os morfemas, tudo tem uma única sílaba. Tudo é formado por uma única sílaba. Então, isso significa que não tem palavras de duas sílabas? Tem palavras com mais de uma sílaba. Só que sempre, se uma palavra tiver duas sílabas, ela vai ser formada por dois morfemas diferentes, cada um com um significado diferente. Um exemplo poderia ser a palavra trem. Tem duas sílabas, se diz huoche, certo? Só que huo sozinho significa uma coisa e che significa outra. Huoche significa literalmente fogo, carro, ou seja, carro de fogo, certo? Carro de fogo, que é trem. Então perceba que tudo na língua chinesa tem uma única sílaba, né? E essas sílabas, elas são morfemas que elas vão se encaixar para formar palavras que dificilmente tem mais de duas sílabas. Em chinês, normalmente, as palavras têm uma sílaba, às vezes tem duas, às vezes tem três, mas é sempre formado por diferentes morfemas, cada um com significado próprio. Raramente tem algum sonzinho, algum morfema sem significado próprio por algum motivo, mas são exceções, né? Normalmente é assim que funciona. E isso é estranho pra gente, porque os nossos morfemas podem ter um monte de sílabas, né? A gente tem um prefixo como super, só ele já tem duas sílabas. Contra tem duas sílabas. Sei lá, escrever tem três sílabas. Em chinês não acontece essas coisas, as coisas são compostas de uma sílaba. É basicamente isso. Vamos passar agora para o segundo idioma que eu quero comentar, que é o havaiano.
tá? A língua havaiana. Por que que é interessante esse idioma? O que é que ele tem de estranho pra gente? Bem, uma coisa que me chama muita atenção no havaiano é a quantidade muito reduzida de fonemas. Tem poucos sons, para vocês terem ideia, o alfabeto havaiano inteiro tem 13 letras. É só isso que eles precisam para representar a língua. Significa que só tem 13 sons, que eles só fazem 13 sons quando falam? Não, eles fazem mais, eles podem fazer mais, mas só tem 13 sons com valor real na língua. Como assim? Em português, às vezes os falantes geram sons diferentes, mas essa diferença de som não tem valor real. Por exemplo, pense na palavra porta, tá? Eu pronuncio porta, mas tem gente que diz porta, ou tem gente que diz porta. Nos três casos, porta, porta ou porta, tem o mesmo valor. Você entende todas essas variações como sendo um R. Nem porta, porta ou porta, você não entende como sendo uma coisa diferente. Ou também pense na palavra dia. Eu digo bom dia, mas tem gente que diz bom dia, né? Então você tem dia e dia. É diferente o som? É, mas não tem valor diferente, né? São sons que têm o mesmo valor. Então, em havaiano, você pode encontrar uma palavra pronunciada como pule ou como pure. Pule, pure. Mas essa diferença é só como porta, porta, sabe? Não é para eles realmente um som diferente, é só outro jeito de dizer a mesma coisa. Então, na verdade mesmo, só são 13 sons que tem em havaiano. E o alfabeto inteiro é só isso. É um alfabeto curtinho e só com esses sons eles falam todo o idioma. Para vocês terem uma ideia, pensem na palavra Brasil. Sabe como é que a palavra Brasil é adaptada para o havaiano? Sabe como é que fica Brasil em havaiano? Fica Palakila. A adaptação do som Brasil para o havaiano é Palakila, certo? O japonês é uma língua também que às vezes muda bastante quando você adapta uma palavra para o japonês. Brasil em japonês fica Burajiro. Burajiro, certo? Também passa por uma série de modificações. Bra vai virar Bura. Zi fica Di. E esse L final vai ficar R. Então, Burajiro em japonês. Mas em havaiano fica ainda mais irreconhecível, na minha opinião. Brasil termina ficando como Palakila, certo? Veja, Bra vai virar Pala, porque não tem B, então esse B vai virar P, e não tem encontro consonantal, então não vai poder ser Bra, vai ser Pala. Também não tem R, né? Então vai ficar Pala no lugar de Bra. Aí, Zi, o mais próximo de Zi que eles têm é Ki. Então, Palaki. E no final, esse L sozinho também não pode ficar, então vai ficar um L com um A, lá, Palakila. Então, Palakila é como fica Brasil em havaiano. Aí vocês podem ver como é uma língua bem interessante, com uma quantidade bem reduzida de sons, e isso é pouco convencional pra gente, né? A gente não está acostumado. O português é uma língua que tem muitos sons diferentes. Então, tá aí, uma curiosidade. O que mais podemos falar? A gente pode falar das línguas semíticas. As línguas semíticas são idiomas como o árabe, o hebraico, o aramaico, o amárico. O que é que essas línguas têm de diferente? O que é que elas têm de interessante? Bem, uma característica das línguas semíticas é que o coração das palavras, né, o centro das palavras, fica nas consoantes. Exatamente, a raiz da palavra está nas consoantes. Em português, nas línguas indo-europeias, a raiz das palavras é uma combinação de consoantes e vogais, né? Você vai ter, por exemplo, o verbo falar, aí a raiz é fal, até o L, é F-A-L. Então você vai ter falar, falamos, falei, a raiz é fal. Se fosse em árabe, a raiz do verbo ia ser só o F e o L. E a vogal que tem entre as consoantes não importa muito, ela vai ser muito alterada, certo? Ela vai ser modificada. Então o que acontece? Vamos pegar um exemplo, a palavra, o verbo escrever, que em árabe se diz kataba, certo? Kataba. Se escreve simplesmente K-T-B. As vogais não se escrevem, então vai ficar só K-T-B, se lê kataba. Aí se você quiser dizer livro, aí vai ser
kitab. Kitab. Perceba que do kataba a gente muda a vogal, o K vai virar K, e o tab vai ser tab, com um A longo, kitab. Mas o K, o T e o B continuam aí. Então, kataba vai ser kitab, para livro. E se for escritor, aí vai ser katib, certo? O escritor vai ficar katib. Perceba que agora a primeira vogal fica longa, K, e a segunda vogal vai ser um I. I, katib, escritor. Aí também tem coisas com consoantes que você pode acrescentar. Se você colocar um M no começo, aí você vai ter maktab, que significa escritório. E se você colocar um A no final, aí vai ficar maktaba, aí vai ser biblioteca. Então percebam como funciona, mas esse KTB continua sempre aí. O KTB é o coração da palavra, aquilo que está relacionado com escrever vai ter esse KTB. E é assim que funcionam as línguas semíticas. As consoantes são tão importantes que o sistema de escrita das línguas semíticas nasceu só com consoantes. Isso começou com o fenício. O fenício só escrevia consoantes. Não tinha nenhuma letra para representar nenhuma vogal. Aí depois, em hebraico, em árabe, eles deram um jeitinho e eles passaram a usar algumas consoantes para representar as vogais longas. Então você vai pegar essas letras, algumas letras que eram consoantes, e você vai usar para representar vogais longas, como acontece em kitab, né? Você tem um A longo, então você vai colocar uma letra aí que vai marcar essa vogal longa. Mas se a vogal for breve, se a vogal for curta, você nem escreve. Então, por exemplo, escreveu se diz kataba, e livros se diz kutub. O kataba de escrever pode ser pronunciado katab, katab, sem a vogal final. Então, katab, escreveu, kutub, livros. Se você colocar katab, kutub, lado a lado, vão ficar duas palavras iguais, mas você sabe que é escreveu, livros. Katab, kutub. Se eu disser uma frase tipo, katab kutub kathira, você sabe que katab kutub kathira significa escreveu muitos livros. Tá? Aí você se pergunta, ué, e como é que eu vou saber qual escreveu, e quando é escreveu, quando é livros, se a palavra se escreve do mesmo jeito? Simples, a gente também faz isso em português, nunca perceberam? Veja essa palavra que está aqui na tela. Que palavra é essa? É jogo? Ou será que é jogo? Da primeira pessoa, de jogar? Não dá para saber só olhando para a palavra, mas se tiver numa frase, por exemplo, sempre jogo aquele jogo, aí você sabe qual é jogo e qual é jogo. Então, se você tiver uma frase em árabe do tipo katab kutub kathira, né? Ou então dhalika rajul katab kutub kathira, ou seja, aquele homem escreveu muitos livros, dá para saber qual é escreveu e qual é livros, dá para ler a frase sem nenhum problema, tá? Então é assim que funciona, tá? E essa é uma característica muito interessante das línguas semíticas, que o coração da palavra está nas consoantes e o sistema de escrita prioriza muito mais as consoantes. As vogais são meio deixadas de lado na escrita. Agora vamos ver um idioma que é falado no Brasil e que é extremamente interessante. É a língua Pirahã, certo? Por que o Pirahã é interessante? Porque o Pirahã surpreende a gente em diversos aspectos. Primeiro, Pirahã é uma língua que não tem cores, tá? Eles não têm palavras para cores, eles não têm palavras para números também, eles não contam em quantidades, em números, em quantidades absolutas, 1, 2, 3, 4, 5. Eles contam somente por proporções. Então eles têm uma palavra para pouco e uma palavra para muito, tá? Então, por exemplo, se você coloca duas coisas assim pequenas na frente de uma pessoa falante de Pirahã e pergunta, tem quanto aí? Aí ele vai dizer, tem pouco. Aí você coloca 10, pergunta, e aí, tem quanto? Tem muito. É tipo isso, eles só contam por proporções, por comparações, eles não contam por números. E é assim, a língua funciona desse jeito, a comunidade funciona desse jeito, eles não precisam, eles nunca precisaram de números. Eles falam sem usar cores, sem usar números, e tá tudo bem. O Pirahã também não tem singular e plural, o Pirahã também não tem gênero, não tem masculino e feminino, é tudo no mesmo gênero.
Inclusive, só tem uma palavra para dizer pai e mãe, é a mesma palavra. Então também não tem gênero. E, além disso, o Pirahã é semelhante ao havaiano no aspecto de ter uma quantidade muito reduzida de sons. Tá? Então o Pirahã é como o havaiano nesse aspecto, tem pouquíssimos sons, é uma língua com pouquinhos sons. Fora isso, o Pirahã tem outras coisas interessantes. O Pirahã é uma língua tonal, como o chinês. Parece que está acumulando o que eu mencionei antes. Eu já falei do chinês e falei do havaiano. E o Pirahã, ele é tonal como o chinês e ele tem poucos sons como o havaiano. Isso permite um uso do Pirahã muito interessante. Como tem poucos sons, os sons em si não são tão importantes e você pode assobiar o Pirahã. Você pode dizer palavras só pelo tom assobiando. O que é útil quando eles estão caçando, por exemplo, né, para ajuda a não assustar animais. Então você pode simplesmente ficar assobiando os tons da língua e se comunicar através de assobios de forma bem eficaz. Além disso, tem muitas outras coisas que a gente pode encontrar em línguas que a gente acharia que são coisas estranhas. Por exemplo, existem sons ejetivos que, por exemplo, um P ejetivo seria, em vez de ser pá, seria pá. Pá. É tipo um beatbox. Pá, tá, cá. Existem línguas que têm esses sons. Pá, certo? Então, entre essas línguas, você vai encontrar o amárico, que é falado na Etiópia. Você tem o georgiano, da língua da Geórgia. Então, essas línguas têm sons ejetivos, como pá, pá, diferente de pá, normal. Tem línguas que têm cliques, como é o caso da língua Xhosa, que no próprio idioma você diria ossa, uma coisa assim, ossa. Não sei pronunciar muito bem, mas a língua tem cliques, tá? Então você vai ter palavras como ossa, com cliques, assim. Também tem a ordem livre de palavras. Tem línguas, como é o caso do latim, em que a ordem das palavras é livre. Você, não é 100% livre, tem algumas limitações, mas de forma geral você pode colocar as coisas em ordens diferentes. Por exemplo, se você for dizer uma frase como Estevão vê Pedro, tá? Você pode dizer essa frase como Stephanus videt Petrum, e você vai saber que Estevão é o sujeito porque ele está na forma Stephanus. Você sabe que Pedro é o objeto porque ele está na forma Petrum. Então você pode dizer Petrum videt Stephanus. E a frase continua significando que Estevão vê Pedro, porque o que me diz quem fez o quê e quem sofreu a ação não é a ordem das palavras, mas é a forma das palavras. Então se eu quiser dizer Petrum Stephanus videt Petrum, ou Stephanus Petrum videt, videt Stephanus Petrum, videt Petrum Stephanus, tanto faz, não importa como eu organizar essas palavras, a frase sempre vai continuar significando que Estevão vê Pedro, porque o que importa é a forma das palavras e não a ordem delas. Então isso é uma coisa que seria estranha pra gente em português, porque se você disser Estevão vê Pedro e Pedro vê Estevão, você já trocou o significado da frase, porque o que importa é a ordem. Mas em algumas línguas, como o latim, não é a ordem, mas a forma das palavras. Mas e o português? Português, será que é estranho? Porque, claro, a gente está achando coisas estranhas em outras línguas da nossa ótica, né? Do nosso ponto de vista. Mas e alguém de fora? Poderia olhar para o português e pensar, nossa, que língua estranha? Claro que sim, o português tem coisas estranhas. Então vamos lá. Em português, a gente tem o infinitivo conjugado. A gente tem, por exemplo, escrever e a gente tem escreverem, escrevermos. Você pega o infinitivo que, em espanhol é escrever, e só. Em italiano scrivere, e só. Em francês écrire, e só. É assim e pronto, sabe? Mas a gente tem a audácia de conjugar o infinitivo e dizer escrevermos. Para eles escreverem, precisam de lápis, certo? Isso é estranho. Não é normal as línguas conjugarem o infinitivo. Entre as línguas românicas, quem faz isso são os falantes de português e os falantes de galego. Em galego também tem infinitivo conjugado, mas o galego é muito próximo do português, né? Inclusive, alguns linguistas consideram que galego e português são variedades da mesma língua.
Mas considerando como variedades da mesma língua ou não, o galego e o português são muito próximos e fazem parte do sistema linguístico galego-português. E só a gente, em galego e em português, conjuga o infinitivo. E é uma coisa estranha nossa, né? Do ponto de vista das outras línguas românicas, é bem estranho. Outra coisa que tem em português que é estranha, ditongo nasal. Quando a gente diz não, portão, por exemplo, esse ão, ou razões, on, ão. Esses ditongos nasais são estranhos. Fazer vogal nasal já é difícil para falantes de algumas línguas. Imagine fazer um ditongo inteiro nasal, tá? Então é uma coisa bem característica do português. Existe só em português? Não, claro que não. Existem uma infinidade de línguas na Índia, em outras línguas, mas é uma coisa estranha. É uma coisa... Por exemplo, línguas tonais. Tem uma infinidade de línguas e a gente acha estranho, né? Então, línguas com ditongos nasais também tem muitas línguas, mas as pessoas acham estranho. Então tá aí, ditongos nasais, a gente tem em português. E uma curiosidade, não são todos os brasileiros que fazem ditongos nasais. Quando a gente diz, por exemplo, não, isso é um ditongo nasal. Mas em alguns sotaques, em São Paulo, no sul do Brasil, em vez das pessoas dizerem não, elas dizem não. Não, o portão, o coração. Quando falam assim, coração, isso não é um ditongo nasal. Essas pessoas não fazem vogais nasais. Elas dizem ou, sem nasalidade, e colocam a nasalidade depois do ditongo. Dizem ou, e terminam fazendo uma consoante nasal velar. Não, portão, certo? Então isso daí, nesses sotaques especificamente, não tem ditongo nasal. O ditongo nasal morreu. Eles não fazem nem sequer vogais nasais. Eles vão dizer lã, a lã da ovelha, e eles dizem lã, a lã da ovelha. Isso não é uma vogal nasal. Isso é uma vogal oral seguida de consoante nasal. Lã, certo? Então, nesses sotaques, que até tem pessoas que chamam isso de nasalês. Na verdade, isso é o desnasalês. São esses sotaques que não têm vogal nasal. Por isso que eles são estranhos para os outros falantes de português. Porque, enquanto a gente diria cão, eles dizem cão, o cão, sem vogal nasal. Então, bem, resumindo, uma característica estranha num idioma depende do observador, claro, né? Eu apresentei para vocês línguas tonais, línguas com poucos sons, língua sem cores, sem números, sem gênero, e mostrei coisas do português mesmo, como conjugar o infinitivo, ou ter ditongos nasais. Só que todas essas coisas só são estranhas dependendo do observador. Vai ser estranho aquilo que você não tem na sua língua, claro. Mas se você parar para pensar, falar já é uma coisa estranha. Pense só, falar, o ato de falar é uma coisa estranha. Por quê? Você tem informações no seu cérebro, você tem coisas na sua cabeça, tem imagens, tem lembranças, e aí você pega isso e mexendo a sua língua, mexendo a sua boca, você articula uma sequência de sons, e aí a vibração das suas cordas vocais junto com essa articulação vai gerar vai fazer o ar vibrar, o ar que sai da sua boca vai vibrar, e essa vibração se propaga pelo ar, e outra pessoa vai ouvir isso e vai poder interpretar aquilo que estava dentro do seu cérebro. Então, se você parar para pensar, o ato de falar em si já é uma coisa estranha, já é uma coisa incrível, né? Então, o fato de alguns falarem de um jeito ou falarem de outro, isso são só pequenas variações. Se um fala de um jeito tonal, outro fala com poucos sons, outro fala uma língua que não tem gênero, não tem número, essas coisas são pequenas, se você simplesmente tiver em conta o fato de que o que na verdade está todo mundo fazendo é pegando informações que tem dentro da cabeça e mexendo a boca e gerando sons e transmitindo isso pelo ar para que outras pessoas possam ouvir, né? Então, bem, se pararem para pensar, né, o ato de falar em si já é uma coisa bem incrível. E bem, é isso. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje sobre coisas estranhas que a gente encontra em diferentes idiomas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva aí e me siga lá no Instagram também. Procurem o perfil Glossonauta, tá? É o mesmo nome aqui do canal. Então, espero vocês lá no Instagram. Lá eu faço publicações de curiosidades sobre idiomas, faço lives
e vai ser legal ter vocês por lá também, tá? Então, até mais, pessoal. Um abraço.